vai imperar. Veja o que diz o texto de Provérbios, capítulo 1, verso 20. Mesmo assentados como os irmãos estão. Esse texto nos fala de sabedoria. E a sabedoria pelas ruas da cidade. Diz assim: grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama. À entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Vamos ler de novo? Mesmo que a sua versão seja diferente da minha, você pode ler. Vamos ler todos, mesmo com versão diferente. Vamos ver, então. Todos juntos. Grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama. À entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Você pode dizer assim: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Irmão, que texto interessante. O livro de Provérbios é um livro muito interessante porque é o livro da palavra sábia. É o livro em que Salomão, quando escreveu, ele disse muitos dos provérbios e falou com muita inteligência a respeito de alguns aspectos da nossa vida. Mas ele começa a falar sobre sabedoria. E ele diz que a sabedoria clama, grita, pelas praças, pelas ruas, pelos bairros. Que coisa interessante. Como é que a sabedoria clama? Como é que a sabedoria grita? Sabedoria não tem boca. Sabedoria é uma palavra. Portanto, quem faz isso são as pessoas. E aí eu fui pesquisar muito bem o que no hebraico significa a palavra sabedoria, que vem do hebraico chokmah. Sabedoria significa habilidade. Habilidade na guerra. Há um livro escrito 1000 anos antes de Cristo sobre a arte da guerra, Sun Tzu, um chinês que escreveu 1000 anos antes de Cristo. Um dos livros que até hoje é um dos livros mais lidos pelos estrategistas, mesmo os de guerra ou os estrategistas políticos na área que eles se encontram. Eu mesmo já li esse livro. É um livro pequenininho assim, difícil de ler, chatinho, porque é uma tradução do chinês para o inglês, do inglês para o português, e a composição do livro não é muito corrente, você não lê com facilidade, mas é um livro cheio de estratégias. É sabedoria que clama a habilidade da guerra, mas sabedoria também é a arte de saber viver. Não é tanto conhecimento ou instrução ou cultura. A gente vê pessoas que não frequentaram a escola, mas tem uma sabedoria de lidar com as pessoas, sabedoria de falar com as pessoas, sabedoria de viver. Sabedoria de viver, sabedoria é isso. Sabedoria também em administração, sabedoria em cuidar dos negócios, né? Saber fazer a continha direitinho, gastar mais do que ganha, isso é sabedoria, irmãos? Ficou aí um não aí um pouquinho, né? Porque tem muitos que têm falta de sabedoria. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Então a sabedoria é algo que nós podemos pedir, podemos receber. Sabedoria em administração. Sabedoria em administração dos nossos recursos, do nosso tempo, da nossa casa. Sabedoria. Cuidar daquilo que nós fazemos, né? Eu me lembro que uma vez veio um senhor conversar comigo, um irmão, não era membro da nossa igreja não, mas ele estava preocupado, que ele dizia assim: pastor, há um ano atrás, o salário que eu ganhava dava para eu pagar as contas. Agora não está dando. E ele era aposentado do exército, sargento, e ele estava preocupado, que ele dizia assim: eu estou tendo dificuldades. Aí nós conversamos rapidamente. Eu perguntei: quanto o senhor pagava de luz há um ano atrás, quanto é que o senhor está pagando hoje?
Você já fez essa conta? A luz subiu, irmãos. E muito, né? E muito. Você que votou nesse governo, o ano passado, ela disse o seguinte: vou dar desconto na luz. Baixou. Mas só que ela não disse que no ano seguinte ia ter um encontro. Na realidade, o cenário do ano passado era um. Depois, houve uma falta muito grande de chuva. As termoelétricas tiveram que operar. Por isso, o custo da energia subiu. Aí eu conversava com aquele senhor sobre isso. Perguntei quanto é que o senhor gastava de gás, quanto é que o senhor gastava no supermercado, quanto é que o senhor gastava no combustível do seu carro. Aí, quando nós fizemos a continha lá, ele viu que o problema não estava nele, estava nos gastos que subiram. E então, o que aquela pessoa que tem sabedoria em administração faz? Ela acompanha os seus gastos e vai cortando aqueles que devem ser cortados, né? Então, isso é importante que você veja o que você pode utilizar e o que você não pode utilizar. Sabedoria, biblicamente, está falando também em administração. Sabedoria também significa perspicácia, prudência. Sabedoria também na ética e na religiosidade. Saber a vida que você tem que viver com o Senhor. Sabedoria na oração, na leitura da palavra, no participar dos cultos. Isso é que a sabedoria. E aí o escritor bíblico diz assim: a sabedoria clama nas ruas. Ela clama nos dois sentidos: pela falta de sabedoria na vida, ou então ela clama para que essa sabedoria possa ser conhecida. E aí, meus irmãos, é o que eu quero comentar com você quando nós falamos, e é a delimitação do nosso tema, que é aliançados com Deus no evangelismo, alcançando os nossos bairros. E aí, quando eu falo para você que esse ano é você e mais um, que você deve fazer a Operação André e trazer para a igreja, para aceitar Jesus, já evangelizado, aquelas pessoas que são do seu relacionamento, em especial aquelas que moram próximas a você, os seus vizinhos, aqueles com quem você se relaciona. E aí eu quero comentar com os irmãos alguns aspectos. Quando se fala de sabedoria, a primeira delas é que sabedoria em identificar pontos de destaque, perspicácia, para nós sabermos o que é importante nós fazermos, perspicácia para nós intercedermos, destacar os pontos principais que devemos lidar no lugar onde nós moramos, onde nós vivemos. Temos a perspicácia para identificar isso. Pelo que você deve orar? Hoje, irmão Jairo e eu fomos conhecer o subprefeito da região norte, que cuida de 90 bairros aqui dessa região da área de planejamento 5, que é a área norte, e nós fomos conhecê-lo. Irmão André, lá do outro lado de Marechal, ali perto do Muquizo. Fomos lá conversar com ele. E quando chegamos lá, conversamos, oramos com ele. Eu, o irmão Jairo e outros apóstolos fomos lá para estar com ele e conversar a respeito dos pontos de destaque da nossa região. Quando você fala sobre sabedoria, perspicácia, sabedoria em administrar, sabedoria em cuidar, sabedoria em orar, interceder. Quando você olha para dentro da sua casa, o que você tem que saber, o que fazer, como fazer, com marido, com filhos, com mãe, com pai, com avós, com tios. Sabedoria nisso, para que nós possamos alcançar o nosso bairro. Precisamos ter esse tipo de sabedoria. Mas, irmãos, também temos que ter prudência ao lidar com os aspectos da religiosidade. Prudência. Deixa-me comentar com os irmãos. Ontem, o irmão Renato, que cuida da portaria da igreja,
falou para mim assim: pastor, passaram uns macumbeiros aqui na frente da igreja e foram deitar um despacho ali na esquina. E eles trouxeram uma galinha e pegaram a galinha e fizeram como as mulheres no passado faziam. Eles trocaram o pescoço da galinha, tiraram fora e jogaram aqui na frente da igreja. Ele me falava ontem. Depois ele me disse: pastora, semana passada, esse mesmo grupo veio aqui e colocou um despacho aqui na frente da igreja. Eu fui lá, orei, cancelei tudo aquilo, mandei varrer, jogar fora. Irmãos, o que significa ter sabedoria? O que significa ter prudência? Entender o que nós estamos inseridos. Que tipo de sociedade que nós vivemos, que tipo de esfera espiritual que nos cerca. Eu não sei quantos de vocês aqui vieram de famílias ligadas ao espiritismo, que tem um entendimento e uma visão sobre o que é o espiritismo. Sabedoria quando você vai orar sobre isso. Perspicácia quando você vai estar se colocando na brecha para interceder e ter prudência. Significa dizer que quando nós temos prudência, nós nos preparamos para esse tipo de trabalho de combate e de embate. Por isso que este mês todo nós vimos ministrando ao coração dos irmãos em como fazer isso. Por que fazer isso? Qual é a necessidade de 481 ruas pelas quais nós devemos orar? Você deve orar pela sua rua. De manhã, quando eu acordo, eu vou para o meu lugar de oração, eu olho pela janela e vejo a minha rua, eu oro pela rua. Eu oro pelas pessoas que transitam. Temos que ter essa prudência. Orar repreendendo o mal e os seus efeitos. Aquilo que ele foi promulgado, liberado, você tem que entender e cortar os efeitos. A autoridade que você tem espiritual. Jesus Cristo, depois de ressurreto, em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, ele reúne os seus discípulos e diz assim: toda a autoridade me é dada no céu e na terra, portanto, ide. Esta autoridade que Jesus diz que recebeu após a sua ressurreição do Pai, ele diz: esta autoridade é dada à igreja, ao corpo, aos seus discípulos. E essa autoridade você tem. Diga para o irmão que está ao seu lado: essa autoridade reside em você, porque o Espírito Santo de Deus reside em você. E então você tem que entender que você representa o mal, e você representa o mal, não, você tem que orar, repreendendo tudo aquilo que o mal foi liberadamente solto e repreender os seus efeitos. Vejam, irmãos, quando nós falamos sobre isso, nós temos que ter uma ação contundente no combate e na proteção de nossas ruas. De nossas ruas. Irmãos, evidentemente que nós não vamos pegar em armas, nós não vamos ficar fazendo coisas treslocadas. Eu estou falando espiritualmente, você está me entendendo? Espiritualmente. Espiritualmente. Nós temos que ter uma ação contundente. Uma ação contundente. Domingo passado eu comentava com a igreja que o Congresso eleito no ano passado, que este ano está atuando, é um Congresso que foi fortalecido. Com outros congressistas evangélicos, estão tomando uma postura do Congresso diferentemente do outro que saiu. Aumentou o número e com representantes muito mais ousados e corajosos. Ação contundente. Conversava no domingo passado com um desses e dizia para ele assim: irmão, você precisa de cobertura espiritual 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. E ele me respondeu: não, a minha mulher está orando por mim. Eu falei: não, não é a sua mulher. Tira a sua mulher fora.
Não envolva a sua família. Família não deve estar envolvida. Porque quando a família está envolvida, acertaram a família, acertaram você. Tem que ser as pessoas externas à sua família. Porque você entra num confronto, e nós temos conversado sobre isso aqui, nos 3 níveis: solo, tático e estratégico. Nível de solo, expulsão de demônios, coisas que nós vemos e podemos resolver. Mas tem uma outra esfera que você não vê. É uma esfera acima. Ela é uma esfera no mundo espiritual, estratégico. E essa somente na região espiritual. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, nas regiões celestes. A nossa oração, a nossa intercessão, a nossa batalha espiritual, ela vai ter a dimensão natural resultante da nossa batalha espiritual. É espiritualmente que nós temos que estar batalhando. Conversava com um casal de namorados que foi lá pedir para orar com eles a respeito do namoro. Eu estava falando com eles: olha, quando eu, como pastor, converso com você, eu não estou conversando como o pai conversa. O pai e a mãe conversam pensando assim: meu filho, você vai casar com quem? Essa moça é de boa família. Ou a mãe vira para a filha e diz: esse moço é de boa família, ele gosta dos pais, ele cuida do pai e da mãe, ele trabalha, ele é estudioso. Está sempre se preocupando com o amanhã. Está olhando no plano natural. Isso é importante, é claro. É claro que é importante. Todos nós trabalhamos. O pastor Marcelo há pouco estava orando por você aqui. Quem está passando por necessidade financeira, quem está uma causa na justiça, quem colocou um currículo, estávamos orando pelo plano natural. Mas nós temos que olhar para o plano espiritual. E eu converso com eles e me pergunto: esta pessoa vai lhe ajudar a cumprir o teu chamado espiritual? O teu destino espiritual, o teu dom redentivo, aquilo para o que Deus está te levantando, te preparando? Porque, irmãos, nós sabemos que há muitas pessoas boas, há bons rapazes, há boas moças, que serão bons pais, bons maridos, mas eles podem estar numa faixa diferente de rolamento daquela que eu estou. Talvez ele não vá querer fazer aquilo que eu quero espiritualmente, trabalhar na mesma esfera espiritual. Por isso que nós temos que orar espiritualmente, para que Deus mostre, para que o natural possa ser a expressão da vontade de Deus aqui na terra. Por isso que Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele começou dizendo assim: que seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Primeiro a vontade é feita no céu, depois ela será feita na terra. Então, o reino espiritual, o mundo espiritual, governa o mundo natural. Governa o mundo natural. Por isso que a igreja tem que interceder. Por isso que Jesus disse: orai sem cessar. Por isso que Jesus diz: vigiai, orai. Paulo diz: orai sem cessar. Jesus diz: vigiai e orai. Nós temos que orar, temos que buscar. E aí nós temos que ter essa ação contundente no combate e na proteção de nossas ruas. Nós vamos dar um óleo de unção daqui a pouco para os irmãos levarem. Um óleo preparado aqui na Igreja Bênção pelo irmão Diácono Osmi, segundo os ditames do livro de Êxodo. Na semana passada, pastor Ivete, eu e o irmão Osmi estivemos consagrando, orando. Nós vamos dar esse óleo para você levar consigo, para você orar pela sua rua. Primeiramente, você deve orar pela sua casa, pelo lugar onde você mora, a sua vila, o seu prédio, o seu edifício, onde você mora. Mas quando você for orar pela sua rua, antes eu estava falando que você tem que ter perspicácia, identificar os pontos de destaque. O que acontece na sua rua de estranho? O que acontece na sua rua de especial? O que te chama a atenção? A sua rua tem feira livre? Alguém aqui mora numa rua que tem feira livre?
Alguns irmãos moram. O que acontece numa rua de feira livre? Comercialização. Mas às vezes acontece também o engano, o roubo, o peso não ideal. Às vezes acontece, quando acaba a feira, de ficar tudo sujo. Então, irmãos, temos que entender o que está acontecendo na nossa rua. Alguém mora em alguma rua que tenha uma boate, uma casa de show? Mas ali mora, outro mora. O que acontece numa boate, numa casa de show, irmãos? Outro dia viemos para a igreja, a pastora Veleda e eu, nós paramos ali na Taquara, numa rua, e nós olhamos assim para a esquerda, estava lá escrito Night Club. Um lugar todo fechado, tinha uma portinha pequena para entrar. Aí eu falei o seguinte, se acontecer algum acidente, ninguém sai, né? Foi o que aconteceu lá na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no sul. Havia muita gente lá dentro, uma portinha pequena. Na hora que houve o acidente, ninguém saiu, todo mundo morreu, 200 e tantos jovens. O que acontece no night club, irmãos? As pessoas bebem, fumam, se drogam, se prostituem, adulteram, fornicam. Muitos pais de família, muitas mulheres entram ali, a vida está sendo destruída. Então, você tem que saber o que acontece na sua rua, para você orar, de fato, pelo que Deus está lhe mostrando, a perspicácia da sua oração. A sua rua tem um alto nível de acidentes e assaltos. Você tem que saber sobre isso para orar pela sua rua. Na sua rua, tem alguma encruzilhada onde as pessoas vão lá e colocam a macumba? É muito interessante, irmãos, nós entendemos essa questão do direito legal. Porque, via de regra, onde se faz a macumba, não é onde se quer que aquilo que está sendo dito aconteça. A macumba, às vezes, é feita ali para alcançar alguém que está a 3 quilômetros de distância. A macumba é feita num lugar para que possa destruir uma família que não mora nem naquela região. Então, aquilo é um espírito territorial que é invocado, e algumas coisas são apresentadas ali que possam identificar aquela pessoa que vai sofrer aquilo. Você que mora naquela região, onde tem florestas, onde tem cachoeira, onde tem árvore que o pessoal vai e coloca, onde tem encruzilhada, você tem que saber disso, para ir orar e cancelar isso. Eu não estou dizendo que você tem que chutar macumba, você não tem que pegar a galinha e fazer a molho pardo. Eu não estou falando nada disso, não. Eu não estou falando que você tem que se meter nessa coisa. Não. Você sabe que nós temos aqui na igreja um irmão que ele é líder na Conluber, né? Um dos gerentes da Conluber. Ele trabalha nisso. Ele diz assim para mim, pastor, quem limpa a cidade depois do dia 31 de dezembro, onde se faz muitos despachos, quem limpa a cidade nas encostas, onde se faz muitos despachos, quem pega o despacho na esquina, são todos os garis crentes. Eu falei, é mesmo? Ele disse, é. Porque o gari não crente não tem coragem, mas o gari crente vai lá e pega. Eu não sabia dessa história, não. Não sabia disso, não. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Eu não sabia disso, não. Mas o irmão daqui da igreja comentou isso comigo. Depois, um outro irmão que é policial disse para mim que quando uma pessoa morre, um meliante morre e está cheio de guia. Ele diz que o corpo está fechado, mas o corpo recebeu os tiros lá e o bandido morreu. Aí diz que quando chega, fica lá, ninguém mexe. Muitas vezes chegam
ou o policial crente, ou o cara do rabecão crente, a primeira coisa que ele faz, ele pega aquele troço, arranca assim e joga fora. O cara tem que estar coberto pelo sangue de Jesus, meu irmão, porque aquilo ali tem um direito legal. Tem um direito legal. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos? Estou dizendo para os irmãos que a gente enfrenta isso na nossa vida, no dia a dia. Porque na região onde eu moro tem assalto, na sua também tem. Na região onde eu moro tem assassinato, na sua também tem. Na região que eu moro pode ter que haja um despacho na esquina e tal. Você nem sabe quem fez, nem sabe para quem foi feito, nem sabe por que foi feito, não te interessa. Mas uma coisa você sabe. Deus te colocou ali para você ser luz, sal nessa terra e desfazer as obras de Satanás. Atos 10, 39 diz o seguinte, que Jesus Cristo andou pela terra fazendo bem e desfazendo as obras de Satanás. E a sua igreja está aqui para desfazer as obras de Satanás. Nós não estamos aqui para piquenique, não estamos aqui para tomar sorvete, não estamos aqui para encontro social, irmão. Isso pode acontecer por questões da necessidade, mas nós estamos aqui para desfazer as obras de Satanás. É para isso que Jesus te chamou, para isso que você foi batizado, por isso que o Espírito Santo de Deus reside em você, para você ser instrumento da graça de Deus, para que você seja forte, corajoso, para que você possa caminhar nessa fortaleza. E eu não estou dizendo que você amanhã depois tem que chegar lá e começar, não, você não tem que ser maluco, não. Você não tem que ser maluco, não. Eu não futo macumba e não faço nada disso, porque eu não sou maluco. Eu faço o que Deus manda eu fazer. Por isso que eu estou orando. Você tem que orar, tem que buscar sabedoria, perspicácia, inteligência, para fazer aquilo que Deus tem que fazer, que Deus pede para você fazer. Mas também não tenho medo. Outro dia a pastora Velena estava caminhando, né, pastora? Aí tinha uma pessoa com roupa, tirando foto. Como é que era a história? Por favor, pastora, vem aqui, compartilha conosco. Eu gosto sempre de ouvir a voz da minha mulher. Nossa. Aí eu contei outro dia aqui na congregação, né? Eu estava caminhando na praia vazia, e perto mais da água, do mar, era um casal, fazendo despacho, ela com roupa vermelha e preto, ele também todo de branco. E não sei. Aí então, continuando, eu passei meio que de longe, mas já estava vendo ele tirando foto dela com despacho ali, depois ela foi, tirou foto dele, ele fazendo reverência no despacho. Passei na volta, quando eu estou bem passando em frente, paralelo, né, mas numa certa distância, as coisas assim, ei, moça! Falei, meu Deus, sou comigo, não acredito. Eu nem olhei direito, eu não olhei de rabo, de olhei assim. Aí quando eu olhei, vem cá tirar uma foto, nossa, de nós dois. O que eu fiz, irmãos? É ruim, Wagner, que eu vou tirar foto de despacho de macumba. Acha que eu vou tirar? Só se eu fosse ali, eu não iria tirar foto, mas chegaria perto e ali falaria de Jesus. Seria uma ótima oportunidade. Mas como eu estava com o horário marcado com meu marido, não ia chegar atrasado para levar uma bronca, aí, né, só fiz o sinal, falei assim, olha, não posso. E fui em frente. E fui orando, porque eu já passei orando, quando eu vi, eu já tinha passado orando. E na volta, orar, né? Passar orando e cancelando. E se tem algum objetivo da gente sentar ali, para Deus tem um propósito grande, né? Mas eu não senti essa direção e não era o tempo. Irmãos, é isso. Então nós vivemos essa vida. Nós temos que entender se nosso lugar é um lugar de tráfico, de venda de drogas, isso tudo. Porque nós queremos, irmãos, alcançar o nosso bairro. Alcançar o nosso bairro. E Jesus nos ensinou em Lucas, no capítulo 11, que o valente precisa ser amarrado. E amarrado espiritualmente. Então você tem que identificar para que você possa amarrar e liberar para que o evangelho possa
entrar, para que as mentes possam estar liberadas, soltas, para que a verdade do Evangelho possa entrar contundentemente. É isso que você vai fazer na sua rua, no seu bairro, porque a sabedoria, ela clama. Você tem esse papel de liberar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém, querido? Você está disposto a fazer isso? Com coragem, com sabedoria, buscando de Deus a direção, não fazendo uma coisa de qualquer jeito, porque a sua casa precisa ser abençoada. Você primeiro vai fazer isso dentro de casa. Você vai primeiro orar pela sua família, pela sua casa, proteger, fechar as brechas. Olha o que eu estou dizendo, fechar brecha. Ninguém vai sair por aí cheio de brecha, porque se você está com brecha, a flecha do inimigo entra em você. Você precisa estar totalmente fechado. Outro dia eu vi um filme e o soldado estava com a armadura. Veio o inimigo e cravou uma espada no soldado. Só que quando ele bateu a espada no soldado, a espada ficou presa na armadura. A espada ficou presa. Então o soldado matou o inimigo. Porque a espada do inimigo não penetrou nele por causa da armadura. Não havia brecha. Se você está com a armadura, como aprendemos em Efésios capítulo 6, a tua armadura está direitinho, você vai poder entrar na batalha. Mas se você tiver com brecha na armadura, você entra na batalha, é ferido. É ferido. Você não precisa fazer isso. Você tem que primeiro se acertar. Dentro de casa, em paz, dentro de casa, na sua vida com Deus, na sua vida pessoal, o que você está fazendo, o que você não deve fazer, mentira, não mentira. A opção de coisas que às vezes nós estamos fazendo, estamos deixando brecha, perdemos a autoridade espiritual. O inimigo tira onda conosco, e não pode, porque ele se levanta para cair. Mas você permanece, que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Amém, querido? Então nós vamos fazer o seguinte, quero chamar os intercessores aqui à frente, que eles vão nos ajudar. Vamos lá, irmãos? Nós temos aqui dois baús cheios de óleos da unção. Aqui está com o símbolo da igreja. Eu vou pedir que eles venham aqui pegar esses. Traga as irmãs ali embaixo. Traga as irmãs ali. Traga a irmã aqui, Hernani. Pode deixar a irmã Celeste, não precisa pegar não. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte. Então, o irmão Hernani vai ficar naquela parte ali, alguns, e outros vão ficar aqui nessa parte, né? E todos vamos vir, vamos receber os demais irmãos intercessores, vamos ajudar na distribuição. Irmã Celeste, fica ali junto da irmã dele. Aí vocês vão ajudar, vocês vão pegar, ao invés das pessoas meterem a mão no cesto, os irmãos pegam e entregam um óleo para cada pessoa, entenderam? Então, os irmãos podem ficar com os olhos nas mãos, e aí, à medida que as pessoas vierem, recebem. Agora, você não volta para o seu lugar, não. Você não volta para o seu lugar. Você vai ficar aqui e nós vamos estar orando. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar agora. Vamos orar por esse momento, pelas nossas vidas, para que o Senhor nos conduza, para que você possa, de fato, ungir a sua rua, ungir o prédio onde você mora, a casa onde você mora, a vila onde você mora, para que isso possa ser uma expressão. Por favor, não venha aqui à frente ainda não, só no momento que eu mandar, tá bom? Só no momento que eu mandar. E você vai estar orando, pedindo ao Senhor que conduza. Depois você vai ficar aqui na frente. Vamos ficar uma mutueira de pessoas aqui na frente, para nós terminarmos o culto. Num fogo só, orando, pedindo ao Senhor que nos conduza. Amém, querido? Vamos orar agora. A irmã Cátia vai nos conduzir ao Senhor neste momento de oração.
Deus amado, Deus bendito, te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, Pai. Te louvamos, Senhor amado, porque a tua palavra diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Senhor amado, estamos aqui para glorificar o teu nome, para declarar, Senhor amado, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, seja na nossa casa, seja na nossa rua, Senhor amado, Senhor, decretamos que ali é solo santo, consagrado ao Senhor. Lembra agora da tua rua, da tua casa, meu irmão. Já vai colocando eles diante de Deus nessa hora. Senhor, vai recebendo agora tudo aquilo que os teus filhos estão colocando diante do teu altar. Senhor amado, todo espírito de violência, Senhor amado, toda roubalheira, tudo aquilo que é profano, Senhor amado, tudo aquilo que não engrandece o teu santo nome, Senhor amado, que retroceda nessa hora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor amado, como igreja do Senhor, estamos aqui reunidos para decretar a tua vontade na nossa rua, na nossa casa. Senhor amado, queremos, Senhor amado, declarar, Senhor amado, que aquele lugar é lugar teu, aonde veremos os teus frutos ali, frutos de arrependimento, de salvação, de restauração, de restituição da tua paz, Senhor. É a tua paz, Senhor amado, aonde teu nome será glorificado, aonde ouviremos testemunhos da tua ação poderosa, porque a tua palavra diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, coisas que sequer subiram ao coração do homem, essas são as coisas que tu tem preparado para aqueles que te amam, Senhor amado. E nessa noite aqui temos um exército que te ama, Senhor, um exército de homens e mulheres que estão aqui colocados, postos para declarar que o solo que colocamos, a planta dos nossos pés, é teu, Senhor, é teu, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Enquanto nós vamos cantar, vocês podem sair dos seus lugares, aquela primeira ala dali, aquela primeira ala lá do lado de esquerdo meu, podem vir buscar, depois permaneçam por aqui, irmãos, e assim por diante. É só entregar. Um por família tá bom, irmãos, um por família tá bom, tá? Um por família. Tu és o Deus dessa terra, o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és. Podem vir os irmãos do centro também agora, né? Podem vir os irmãos do centro aqui. Podem vir também. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Permaneça aqui na frente, irmão. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aqui, Senhor, ninguém é como o nosso Deus. É verdade, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Declare com fé, irmão, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Senhor, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, aleluia. Efésios, capítulo 6, verso 14. Efésios, capítulo 6, verso 14. Diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Feche os seus olhos, levante as suas mãos para os céus e diga: Senhor, eu tomo sobre mim a armadura da mulher de Deus, do homem de Deus, do jovem de Deus. Senhor, eu tomo sobre mim a couraça, o capacete, o cinturão, os sapatos, a espada, para combater. Senhor, revista-me com o teu Espírito Santo, para que eu possa estar vigilante em todo o tempo, com oração, com súplica, que eu não tropece, que eu não caia, que eu não desanime. Senhor, neste momento eu abençoo cada irmão, cada irmã, a sua casa, a sua vizinhança, seus negócios, a sua saúde. Senhor, cancelamos todos os pactos com o passado e toda arma forjada contra o irmão, contra a casa do irmão, contra a família do irmão. Todo o trabalho feito nas encruzilhadas, nas esquinas, debaixo das árvores, nas cachoeiras do mar, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus cancelamos. E Pai, todo pacto do passado, todo aquele que colocou, Senhor, roupas, todo aquele que teve a sua cabeça cortada, o seu braço marcado, Pai, em nome de Jesus. Todo aquele que quando criança foi oferecido, em nome de Jesus. E Pai, agora, ao receber esse óleo, primeiramente a unção venha sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o lugar onde estudam, onde trabalham. Senhor, para que haja proteção do Altíssimo, para que possam caminhar firme e seguro. E Senhor, dá a eles direção, para quando forem orar pela sua rua, que o Senhor os leve a orar com sabedoria, para que orem no lugar certo. E Senhor, impedimos qualquer retaliação do inferno sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a vida da sua casa, sobre os seus bens, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre o relacionamento, sobre a paz. E Senhor, cercamos este lugar, para que todo espírito contrário, todo aquele que se levanta, todo aquele que quer mal, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, todo o trabalho que é feito nas encruzilhadas desta rua, nós cancelamos em nome de Jesus. E nós dizemos: Senhor, venha a tua paz, libera, Senhor, todo assalto, toda a roubalheira que é feita, cesse em nome de Jesus, torne-se em efeito, Senhor, porque o sangue de Jesus tem todo o poder
para curar, para salvar, para libertar, em nome de Jesus. E Senhor, começa a salvar vidas nesta rua e na rua onde o meu irmão mora. Começa a salvar, comecem a vir, a bater na porta da casa das pessoas, dizendo: eu quero aceitar Jesus, o que eu preciso fazer? Senhor, abençoa de tal maneira que toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus, e Tu sejas glorificado. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração, oramos pela vida de cada irmão aqui, e que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor seja sobre cada um de nós que aqui estamos, e sobre o Israel de Deus por essa terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Abraço seu irmão, diga: Deus te abençoe, meu irmão. Vai nessa força, coragem, o Senhor é contigo. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aqui, Senhor, aqui. Oh, vem, Senhor. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus.